Boa noite para você de casa. Show, agora está chegando o NTV News na tela da NTV. Caminhão carregado de tomate tomba e motorista de 31 anos morre esmagado na MGC 354. Homem acusado de tentativa de homicídio senta no banco dos réus e é absolvido. Menos de 20% do público-alvo toma vacina contra a gripe em Patos de Minas. Faculdade faz convênio com o Sindicato Rural para atendimentos odontológicos. Com consulta marcada em BH para iniciar tratamento para retirada de bolsa de colostomia, mãe de criança ainda aguarda a resposta da Prefeitura para transporte. O governo de Minas deve desobrigar o uso de máscaras em locais fechados a partir de domingo. A Prefeitura de Patos de Minas avança para romper contrato com a Copasa. A companhia garante que cumpre o contrato. Mina d'água aparece em buraco aberto pela Copasa e companhia justifica demora para reparo na via no centro de Patos de Minas. Santa Casa alerta para golpes com o nome da unidade hospitalar. Depois de denúncia de funcionário do SAMU sobre precariedade do local, o prefeito diz que está aberto para diálogo. Destaques do NTV News de hoje e muito mais informações. Tem ainda a análise da notícia a partir de agora no News que está começando. Um motorista de 31 anos morreu esmagado em um acidente nesta tarde na MGC 354, próximo a Patos de Minas. O caminhão que ele dirigia estava carregado com tomates e tombou na rodovia. A Polícia Militar Rodoviária foi acionada por volta das 13h30 da tarde desta terça-feira para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no quilômetro 165 da MGC 354, entre Patos de Minas e Presidente Olegário. Na sequência, o Corpo de Bombeiros e a perícia da Polícia Civil também foram acionados para prestar os serviços necessários. No local, se depararam com um caminhão de carga tombado na lateral da rodovia, próximo a uma ponte e após uma curva. Paramos com o veículo, um caminhão Volvo, tombado na lateral da pista de rolamento. O mesmo estava com a parte da cabine no solo, então as rodas, ao ar. Ele provavelmente perdeu o controle de direção após ali a curva do Ribeirão da Mata, vindo a tombar o caminhão aqui na lateral da pista. De acordo com as informações repassadas pela Polícia Militar Rodoviária, o motorista do caminhão vinha de uma fazenda na zona rural de Presidente Olegário, onde acabara de carregar o veículo com tomates e seguia para a Lagoa Formosa, onde pesaria a carga e depois seguiria com destino a Araguari. O homem ficou preso embaixo do caminhão, sendo necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para a retirada da vítima. Um trabalho minucioso e que exigia cautela. Como o veículo é um caminhão, um veículo pesado, e ele está totalmente apoiado sobre o solo, a parte contrária, nós temos que levantá-lo o máximo que a gente conseguir, que o equipamento permitir, para a gente conseguir adentrar por baixo para retirar essa vítima. Se ela estiver presa às ferragens, será mais trabalhoso, porque você vai precisar movimentar ali de baixo, procurar pontos para corte, para retirar essas ferragens da vítima e retirar ela. Agora, se ela já estiver solta, será mais fácil. É levantar o caminhão e com jeito retirando ela de baixo. A vítima morreu no local. A Polícia Militar também teve que controlar o trânsito até que fossem realizados os trabalhos da perícia, visto que se trata de uma rodovia bastante movimentada. A Polícia Rodoviária Federal de Minas divulgou nesta terça-feira que durante o feriadão de Tiradentes foram registrados 83 acidentes com 19 feridos e 6 mortes nas rodovias federais que cortam o estado. Não há dados comparativos com 2021, pois no ano passado não houve a operação. Mais de 11.600 veículos foram fiscalizados entre os dias 21 e 24 de abril. As principais ocorrências registradas no período foram embriaguez ao volante, ultrapassagem indevidas e falta do uso do cinto de segurança. Pelo menos 143 motoristas foram flagrados por dirigir alcoolizados, 371 condutores foram autuados por ultrapassagem proibida e 457 veículos foram flagrados com pelo menos um ocupante sem utilizar o cinto de segurança. Foi a julgamento nesta terça-feira Douglas Silva, acusado de tentativa de homicídio. O crime aconteceu em maio de 2013 no bairro Cônego Getúlio. Douglas foi absolvido.
O crime aconteceu no dia 19 de maio de 2013, na rua Nações Unidas, no bairro Cônego Getúlio, aqui em Patos de Minas. Douglas Henrique dos Reis Silva, 37 anos, na época teria ido até uma casa nesta rua e disparado uma arma de fogo no intuito de ameaçar duas pessoas. Mais tarde, neste mesmo dia, ele retornou ao local e disparou novamente na tentativa de atentar contra a vida de uma dessas vítimas. No inquérito, também afirma que um mês antes ele teria se encontrado com o companheiro dessa vítima por causa de um capacete furtado, o que seria aí apontado como o motivo dessa tentativa de homicídio. Na época, ele também foi preso em flagrante e uma arma calibre 38 foi apreendida com ele, conduzido até a delegacia. Nesta terça-feira, Douglas Henrique Silva foi a julgamento por tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil. Eu conversei com o advogado dele, que veio representá-lo nesta data, sobre este julgamento. Ele foi denunciado por tentativa de homicídio com a qualificadora do motivo fútil, mas posteriormente, na sentença de pronúncia, essa qualificadora foi decotada. Então ele hoje responde por disparo de arma de fogo, que foi no dia anterior, e tentativa de homicídio simples. A defesa não tem outra tese senão a negativa de autoria, porque não existe nenhuma prova nos autos sequer desses disparos tentados, né? Então, contra a suposta vítima. Então, nós não temos outra alternativa senão a pedir a absolvição dele por negativa de autoria. Douglas não estava presente na hora do julgamento. Ele foi julgado e absolvido das acusações. A gente mostra que faculdade faz convênio com o Sindicato Rural para atendimentos odontológicos e menos de 20% do público-alvo toma vacina contra a gripe em Patos de Minas. A adesão para a campanha de vacinação contra a gripe segue em baixa em Patos de Minas. Isso preocupa as autoridades de saúde. A procura por vacina contra o sarampo também está bem longe da meta. Na primeira etapa da campanha, que começou no dia 4 de abril e vai até o dia 30 também de abril, a imunização foi abaixo do esperado. Em Patos de Minas, apenas 1.069 pessoas receberam a dose do sarampo e apenas 12.356 receberam a dose contra a gripe. Do sarampo, a gente tem pouco mais de 13% da cobertura e da influenza, pouco mais de 20%. A cobertura vacinal em Patos de Minas nesta primeira etapa da campanha de vacinação contra a gripe e sarampo até agora é de 20,37%. Segundo especialistas, esse número é muito menor do que as etapas de vacinação onde houveram boa adesão, que foi de 80%. De acordo com o Ministério da Saúde, o ideal é que atinja a meta dos 90%. No ano passado, em Patos de Minas, apenas 60% da população tomou a dose contra a gripe e o sarampo. Se o ritmo continuar dessa maneira, especialistas acreditam em uma nova onda de surtos da doença. A gente clama à população que procurem as unidades para se imunizarem, para não deixar que a doença reapareça da forma que aconteceu no final do ano passado. Segundo a gerente de epidemiologia de Patos de Minas, muitas pessoas têm deixado de lado a vacinação contra a influenza e sarampo após a pandemia de Covid-19. Depois que apareceu a vacina do Covid, parece que as pessoas estão meio que menosprezando a importância das demais vacinas. Isso não pode acontecer. Agora que a gente começou a ficar livre do Covid, a gente abrir as portas para um novo vírus. Como todo mundo deve lembrar, no fim do ano, a influenza, o ano passado, levou várias pessoas ao óbito, né? Da mesma forma que, em números, claro, né? Bem menores, mas deixando claro que a influenza também leva a óbito. A primeira etapa da campanha termina nesse sábado, data em que acontece o dia D da campanha e se inicia a vacinação do público-alvo da segunda etapa, que são crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, gestantes, puérperas, povos indígenas, professores, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros,
trabalhadores do transporte coletivo, rodoviário, passageiros urbano e de longo curso, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema prisional e detentos e jovens em medidas socioeducativas. Todas as unidades de saúde de Patos, exceto a unidade de saúde do Várzea, vão estar abertas de 8 às 16, com o único objetivo de vacinação, bem como o Mocambo. O Mocambo vai ter um evento lá e também vai ter vacinação. O Mocambo vai fazer vacina apenas da influenza e do sarampo, e é de 8 às 12, e nas unidades a gente vai vacinar todos os tipos de vacina, completar os cartões de crianças e adultos que estejam em atraso, inclusive primeira, segunda, terceira dose do Covid. A Faculdade Patos de Minas vai oferecer tratamentos odontológicos a quase 2.000 associados do Sindicato dos Produtores Rurais. O atendimento é realizado pela Policlínica da FPM, mas em breve um espaço será aberto no Parque de Exposições. O contrato que estabelece a parceria através de um convênio foi assinado na tarde desta segunda-feira em Patos de Minas. A partir de agora, os quase 2.000 associados, incluindo família e funcionários, vão poder desfrutar dos serviços odontológicos da Faculdade de Patos de Minas, pagando apenas um valor simbólico. Para quem eu já tive a oportunidade de contar, foi uma felicidade enorme, porque a saúde bucal ela é tão cara quanto a saúde física, né? Então é uma coisa que a gente nunca lembra, mas para quem eu tive a oportunidade de contar, foi assim, surpreendente a aceitação. A clínica odontológica destinada ao associado do Sindicato Rural de Patos de Minas deve ser inaugurada em 45 dias, aqui mesmo, no Parque de Exposições de Patos de Minas, ao lado do Memorial do Milho. O projeto é para que todos os associados, funcionários e família sejam atendidos nessa unidade. Serão 4 salas de consultórios e a tecnologia empregada neles será de ponta. Nós sempre preconizamos o que há de melhor no momento, né? A tecnologia ela desenvolve cada vez mais, né? Então nós procuramos sempre colocar equipamentos que são além daquilo que a gente preza no atendimento. A parceria inclui os serviços de clínica geral para qualquer tipo de caso, a implantodontia, prótese total e parcial, odontodontia e ortodontia. Alunos do 9º e 10º períodos da faculdade e também ex-alunos terão a oportunidade de trabalhar nos consultórios e serão o tempo todo fiscalizados por dentistas gabaritados com anos de experiência em Patos de Minas. A gente quer oferecer a oportunidade para o nosso aluno para que ele entenda o funcionamento de um consultório odontológico, de uma clínica odontológica, inclusive a parte administrativa. Então vão ser alunos de 9º e 10º períodos e também para os nossos egressos. Nós podemos usar tanto o aluno que está em formação, né, que ele já está em fase de estágio, ou seja, ele é um profissional já habilitado a fazer o procedimento, mas sob supervisão. E também os profissionais já formados. Nós daremos oportunidade também para os egressos, né, que já são formados. E na parte de especialidade, às vezes até a pessoa já de nome para fazer o procedimento. Jane explica que a parceria é um passo importante para melhorar os benefícios para os sócios do Sindicato Rural de Patos de Minas. É mais uma entrega do sindicato para o produtor rural, em função de que nós estamos aqui para trabalhar para ele, né? Dentre as várias parcerias que a gente já fez, essa é mais uma e ainda tem tantas pela frente. Exames também serão oferecidos pela instituição. A radiologia vai estar atendendo também e além também, se precisar de algum outro tipo de exame pré-operatório, para algum procedimento, por exemplo, de cirurgia implantodontia, né, tem todo o suporte da instituição também. O produtor rural ainda será comunicado sobre o benefício, mas para ter acesso aos serviços, basta apresentar a carteirinha do associado. No caso de funcionários, é preciso levar um comprovante de vínculo empregatício e xerox da carteirinha do patrão. Os atendimentos já estão sendo feitos na Policlínica, que fica na Rua Major Gotti, 1409, no centro de Patos de Minas. O telefone para contato é o 3818-2353. Foi possível a concretizar esse sonho, a entrega deste produto. Estamos muito felizes pela excelência do atendimento da FPM.
esse vai ser o primeiro de outros vários convênios. Na sequência aqui no News, Prefeitura de Patos de Minas apresenta nova assessoria e a escritora patense lança livro e conta a superação da síndrome do pânico e transtorno de ansiedade. A escritora patense Luciana Tibúrcio lança livro em Uberlândia. A obra é fruto da experiência que sofreu com a síndrome do pânico e o transtorno de ansiedade. As Lágrimas que Lavaram Meu Pânico é o título do livro da escritora patense Luciana Tibúrcio. A obra narra as angústias e ansiedades enfrentadas com a síndrome do pânico e depois com o transtorno de ansiedade. Aceitar a doença e a busca da superação recheiam o livro, que faz um mergulho na busca de conhecimento regado de poesia. Luciana revela como o acolhimento foi fundamental para seguir adiante enquanto enfrentava tantas incertezas e dores. A obra, que promete amor em cada frase, ficou engavetada por 1 ano e foi lançada em fevereiro. As Lágrimas que Lavaram Meu Pânico está disponível em sites de venda online no próximo dia 6. A autora faz um encontro com leitores no Sabiá Livros, em Uberlândia. A Prefeitura de Patos de Minas tem nova assessoria de imprensa. Esse material não está pronto, a gente vai fazer um intervalo, já a gente vai voltar também com a análise da notícia. Você vai ver daqui a pouco que o governo de Minas deve desobrigar o uso de máscaras em locais fechados a partir de domingo. Depois de denúncia de funcionário do SAMU sobre precariedade do local, o prefeito diz que está aberto para o diálogo. E com consulta marcada em BH para iniciar tratamento para retirada de bolsa de colostomia, mãe de criança ainda aguarda a resposta da prefeitura para o transporte. Agora sim a gente mostra que a Prefeitura de Patos de Minas tem nova assessoria de imprensa. O novo diretor de comunicação da Prefeitura Municipal de Patos de Minas é Breno Teixeira. O publicitário, que tem mais de 10 anos de experiência, disse que ficou feliz com o convite feito pelo prefeito. Fiquei muito feliz pelo convite do gabinete e principalmente por dar continuidade nesse trabalho que já vinha sendo bem feito pela ANA, com essa ampliação e essa proximidade da prefeitura com a comunidade. E desafios sempre estão presentes, né, e não vão deixar de acontecer, mas o nosso intuito é sempre conseguir estreitar esse laço com a comunidade, com a imprensa, de uma forma que a gente leve a informação de forma mais eficiente possível para todos. Breno vai coordenar uma equipe de mulheres, sendo Márcia, Carolina e Rafaela. O time de profissionais já tem experiência na área e já atuavam pela Prefeitura de Patos de Minas. Breno explica que vai trabalhar para aproximar ainda mais a comunidade com a Prefeitura. O trabalho de divulgação de campanhas e projetos da Prefeitura deve contar com o apoio da imprensa e redes sociais. Há mais de 10 anos de experiência desse setor e, na realidade, são todos importantes, né? E a tecnologia e as redes sociais estão sempre em atualização, inovação, e cabe a gente também aproveitar todas as ferramentas para poder chegar ao nosso público, né? A população, para todos estarem bem informados e sabendo de quais são seus benefícios, quais são seus deveres, para que tenha uma comunidade muito integrada. A partir do próximo domingo, o secretário de Saúde de Minas, Fábio Baquerete, deve recomendar o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados no estado. Desde 12 de março, o estado desobrigou a utilização do item em locais abertos. Em Patos de Minas, o uso da máscara é facultativo, tanto em lugares abertos quanto fechados, desde o dia 9 de março. É hora da nossa análise da notícia. Comigo, Gui Boaventura, nesta terça-feira, para a gente falar de diversos assuntos, inclusive esse relacionado às máscaras em Minas Gerais. Boa noite para você, Gui. Boa noite, Odair. Boa noite ao nosso telespectador. Eu fico só lamentando tanto que a gente tenha esse tipo de comportamento, né? Guiado por decretos. Os costumes guiados por decretos. A questão da saúde pública guiada por decreto, não por ensinamento, não por convencimento. Sabe, é preciso que a gente tenha uma campanha. Eu clamo muito por isso e eu já ouvi vários especialistas falando a respeito disso, Odair, clamando por uma campanha educativa, clamando para a gente mudar o modus vivendi dessa nossa época,
né, para a gente aprender a transitar no meio disso, que agora vai estar cada vez mais constante, cada vez mais frequente, essa questão da exposição a novos vírus, a novas bactérias, a novas mazelas, e o comportamento humano é que tem que mudar. Essa pandemia serviu para nos mostrar isso, né? A gente falou tanto lá atrás, porque agora é um novo jeito de viver, é um novo jeito de viver. Se você vê na rua o povo, mesmo com a desobrigação do uso de máscaras na cidade, as pessoas estão andando de máscara, as pessoas têm usado a máscara, as pessoas têm entendido que entram em locais mais fechados, usam a máscara. Mas esse é um assunto que tem que ser levado para as escolas. A gente precisa de mostrar para a criança que ela, quando ficar gripada, para evitar disseminar um vírus da gripe até que ela se cure, ela tem que usar a máscara, né? Se ela entrar numa sala onde estiver fechado, onde tiver muitas pessoas, use a máscara. Não converse muito de perto com pessoas que não é do seu convívio diário. Essa questão de abraço, 3 beijinhos, isso já passou de moda, né? Porque a gente tem que entender que a saúde, a preservação da vida tem que estar acima de tudo. E para isso acontecer, nós temos que mudar o nosso jeito de viver. Mas, enfim, eu acho que esse decreto, olha, não precisa... É o governo saindo de uma coisa que ele precisava de entrar de uma outra maneira, né? No aculturamento das pessoas, precisava de entrar com isso nas escolas, ensinamento, campanhas publicitárias, para que isso seja cada vez mais da vontade das pessoas e não da necessidade do governo de tutelar, de ser paternalista com a população ou com o povo de uma determinada nação, aqui no caso a nossa, e nós temos tradição de governos paternalistas, né? Sim. Eu posso, eu mando, eu cuido da sua saúde, eu cuido da sua segurança. Não, você não pode se defender, você não pode andar armado, você não pode isso, não pode aquilo, eu cuido, mas não cuida. Faz de conta que cuida, mas não cuida. Só ele tem a prerrogativa, mas não cuida. É um Estado paternalista. Eu tomo conta da saúde, e atende mal na saúde pública. Eu tomo conta da educação, vai mal na educação. Então é muito complicado isso aí. A gente precisava ver o governo cada vez mais saindo desse tipo de comportamento, não é procedimento, de comportamento junto à população. Vamos girar o assunto, Gui. Na semana passada, você se lembra, o jornalismo da NTV mostrou uma denúncia feita por um servidor do SAMU sobre o descaso com o órgão, as péssimas condições de trabalho e a insuficiência de ambulâncias para atender cidades vizinhas após a regionalização. O prefeito de Patos de Minas disse que está aberto para resolver os problemas. O SAMU regional é um velho sonho dos gestores aqui de Patos de Minas, inclusive daqueles que já passaram pelo mandato como prefeito da cidade. E agora já é realidade. Só que nós mostramos no jornalismo da NTV uma denúncia feita por um funcionário do SAMU que não quis se identificar, falando sobre a precariedade do local e a insuficiência de ambulâncias para atender toda a região. Vamos ouvir o que disse na reportagem. Está muito oba-oba desse negócio da regionalização, mas ninguém contou para a população que quem vai atender hoje, o SAMU de Patos de Minas só atende a cidade de Patos, ele é exclusivo da cidade de Patos. Se regionalizar, como não vai ter ambulância em Lagoa Formosa, não vai ter ambulância em Presidente Olegário, não vai ter em Guimarães, quem vai atender essa demanda é o SAMU de Patos de Minas. O que vai acontecer? Na horário de pico aqui nós já não temos ambulância suficiente, entre aspas, às vezes acontece de ter muita ocorrência e faltar, ter que ficar na lista de espera. Agora você imagina se essas ambulâncias forem destinadas para fora. Tem 3 ambulâncias básicas aqui, vão atender Lagoa Formosa, tem um acidente em Lagoa Formosa, tem uma ocorrência em Guimarães e tem uma ocorrência em PO. Como é que fica Patos de Minas? Vai ficar desabrigado. Então é isso que nós não queremos. Nós queremos que tenha a regionalização, nós somos totalmente a favor da regionalização. O que nós pedimos, que não seja feita essa pressão psicológica, que seja conversado.
Durante uma coletiva de imprensa realizada para falar sobre o balanço da Prefeitura em Patos de Minas, nós questionamos o prefeito Luiz Eduardo Falcão sobre essa situação do SAMU regional aqui na cidade. Ele disse que tem acompanhado as reclamações, está aberto a conversas para ouvir as dificuldades, mas ressaltou que o SAMU regional é uma necessidade para toda a nossa região. Nós tivemos um pequeno problema no áudio, né, da reportagem feita com o prefeito, que disse estar aberto para resolver os problemas aí relacionados a esta denúncia ou esse apelo que fez o funcionário do SAMU. Porque não é problema dele como prefeito de Patos de Minas, né? Ele pode até se meter nesse assunto, mas como presidente da Amapá, porque isso é problema do governo estadual. Não é problema do prefeito Falcão. O prefeito Falcão tem que defender, e é a primeira defesa dele, ele tem que defender um atendimento à altura pelo SAMU do que necessita Patos de Minas, ponto final. É isso que o povo de Patos de Minas quer do prefeito. Que ele defenda e que faça incursão junto ao governador do estado para que o SAMU para atender Patos de Minas seja o suficiente ou necessário. Em relação à região, eu não acredito de maneira nenhuma, tem até essa entrevista, essa declaração desse funcionário do SAMU aí, que nós vamos pegar a estrutura que atende Patos de Minas e distribuir para atender a região. Impossível isso. Impossível. E isso é uma defesa que tem que ser feita pelo prefeito Falcão. Isso sim. Ele tem que fazer essa ingerência nesse assunto para defender a necessidade de que Patos de Minas tem hoje com 3 viaturas, conforme foi informado aí, com 3 ambulâncias, e que elas ainda não são suficientes totalmente para atender Patos de Minas. Precisa de buscar mais para Patos de Minas e precisa buscar uma estrutura para atender a região. Não tem conversa. E se não vier essa estrutura, Patos não pode abrir mão desse atendimento. Que é municipal. Né? Que é municipal. É municipal. Com concurso pelo município, inclusive. Sim. O município tem convênio com o Estado para manter esse serviço aqui. Então ele não pode abrir mão disso para usar essa estrutura para atender a região. Quer botar o SAMU regional? Ótimo, beleza, maravilha, é necessário. Precisamos de lutar pelas questões dos nossos vizinhos, né? Da nossa região, precisa ser atendida, ótimo. Não tem nenhuma restrição enquanto a isso. Agora, não vem usar o que está sendo usado para atender Patos de Minas. Isso não pode. E não adianta o prefeito querer se meter em resolver assuntos da região, sendo prefeito de Patos de Minas, não estou falando como presidente da Amapá, porque aí é um outro assunto que ele tem que resolver com os outros prefeitos da região. Mas, enfim, como prefeito de Patos de Minas, tem que defender essa estrutura para atender Patos e que ela seja, inclusive, melhorada. Não pode pegar isso aí e botar para atender a região, porque aí é impossível. Aí a gente sabe que não dá certo, nós já temos uma certa necessidade de aumentar essa estrutura para atender Patos de Minas, não vamos abrir mão disso para atender toda a região, em que pese que a região precise. Se você perguntar, Lagoa Formosa precisa, Varjão precisa, Carmo precisa, o Presidente precisa, Guimarães precisa, e a gente precisa lutar para que esse pessoal também seja atendido. Agora, a função do prefeito eleito para defender os interesses de Patos de Minas é defender os interesses de Patos, em primeiro lugar. Essa é a obrigação dele. Muito bem, vamos continuar aqui com a nossa análise. Depois de contar o caso da NTV,
O pequeno Henrique Daniel está prestes a passar por cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia. A consulta com o especialista pela rede pública em Belo Horizonte está marcada para a próxima sexta-feira, né? No entanto, a mãe do garoto ainda aguarda uma resposta da Prefeitura de Patos de Minas para que seja realizado o transporte. E aqui começa mais um capítulo da história Henrique Daniel. Esse garoto que tem um problema no intestino e que usa uma bolsa de colostomia. E que a mãe luta para que ele faça a cirurgia corretiva do intestino e retire essa bolsa de colostomia. Na primeira fase dessa história, o nosso programa entrou na conversa buscando uma solução para esse fato. Recorremos ao assessor do deputado Reginaldo Lopes, que nos acolheu e acolheu a nossa demanda, levou esse assunto para o gabinete em Belo Horizonte. Do gabinete em Belo Horizonte encontraram inclusive a primeira equipe que deu o primeiro atendimento para o Henrique Daniel. Coincidência? Sorte? A gente não sabe o que é. Verdade é que a história andou, que a solução pelo menos foi encaminhada. Conseguimos, por intermédio dessa ação, com o Hospital Odilon Berrens, uma consulta para o Henrique Daniel. O Henrique Daniel tem uma consulta marcada na próxima sexta-feira, dia 29, em Belo Horizonte, às 7 horas da manhã. Daí para frente, segue essa luta da mãe para conseguir agora levar essa criança. Isso tem que ser papel do poder público, tem que ser papel da Secretaria Municipal de Saúde para dar legalidade ao andamento, para dar legalidade a esse atendimento pelo SUS e, acima de tudo, para ter a responsabilidade da condução, porque o Henrique não pode ir como ele está, ele não pode ir num veículo comum sem nenhuma assistência daqui para Belo Horizonte. A Leia está aqui comigo e eu queria saber, daí para frente, Leia, o que é que aconteceu? Eu levei os papéis deles segunda-feira no postinho, ali no UBS Limoeiro, e eles encaminharam o pedido para a secretaria, só que eu tenho a resposta só na quinta-feira à tarde. Depois de meio-dia que eles me passam confirmando o horário de onde o carro vai sair. Não, a condução não foi negada não, o problema é que eu só tenho a resposta no dia da viagem, né? Na quinta-feira. Aí eles demoram 3 dias para me dar a resposta. Quem é que te deu esse posicionamento, Oleia? Eu levei os papéis no postinho e a moça lá falou que só tem a resposta quinta-feira, que a secretaria manda mensagem pelo WhatsApp, confirmando o horário e o local de onde o carro vai sair. E você só tem essa condição para levar o Henrique? Só. Se for para ele de outra condição, eu não tenho não. Porque o valor da passagem daqui em Belo Horizonte é muito alta. E ele não consegue também, você não consegue também levá-lo de ônibus numa condição dessa, né? Não, porque eu não conheço nada em Belo Horizonte, como que eu vou chegar na rodoviária e da rodoviária ir para o hospital? Todos os papéis foram encaminhados para a secretaria? Pô, inclusive eu tive lá na quarta-feira passada, eles falaram comigo que só agendaria o transporte se eu tivesse um papel confirmando se ele tinha essa consulta lá em Belo Horizonte dia 29. Aí eu liguei pro Marcelo, falei com ele falou assim, do que você precisa? Eu falei, eu preciso de um papel confirmando que ele vai ter essa consulta dia 29. Aí ele, mais que depressa, encaminhou para a Rúbia mandou um e-mail, ele me enviou o e-mail onde eu enviei para a secretaria. Depois que você mandou esse e-mail lá para a secretaria, você teve algum posicionamento? Não, nenhum. Agora é aguardar até quinta-feira, depois de meio-dia, que a secretaria lá funciona só depois de meio-dia. Então provavelmente eles vão me dar a resposta lá para meio-dia, 1, 2 horas da tarde. Olha, lamentavelmente essa é a situação que nós encontramos aqui na casa do Henrique Daniel, na casa da Leia. Cheguei aqui, a Leia está visivelmente angustiada com essa situação e não é para menos, porque vai ter que esperar até no dia. E se a resposta for negativa, ela vai perder essa consulta para o Henrique Daniel lá em Belo Horizonte, no Odilon Berrens? Isso fica suspenso? Como é que vai ser depois para conseguir uma outra consulta? Porque a pior parte, ou a parte mais difícil, nós conseguimos através do Marcelinho e através do deputado Reginaldo Lopes, que nos deu todo o apoio, nos deu toda a sustentação para que a gente conseguisse aí essa consulta
para o Henrique Daniel, lá em Belo Horizonte. Não saindo essa consulta, não saindo essa viagem, como é que vai ficar a sua situação, Léia? Uai, complica tudo de novo, né? Começar do zero de novo. Porque é muita luta que eu passo com ele. É difícil a gente ficar esperando pelo um poder público e não poder fazer nada, ficar de mãos atadas, né? E ele é uma criança. Será que eles não vê que a criança tá sofrendo e eu também tô? Quantas e quantas vezes eu já chorei e pedi a Deus uma resposta? Difícil. Tem dia que eu tô assim, desanimada, triste. Eu olho pra ele, ele me abre aquele sorrisão e fala, mamãe. Aí eu não aguento, não. Porque o que eu passei com ele, várias vezes eu cheguei a pedir os médicos pra liberar ele pra vir embora pra casa, porque pra mim ele não voltaria pra casa, de tanto que ele ficou ruim. E agora eu vejo ele do jeito que tá, mas eu preciso que ele faça essa cirurgia pra ele ter uma vida normal e eu também. É complicado. É continuar lutando. É continuar lutando e se Deus quiser, ver ele em pé aí, correndo pra tudo que é lado, sem essa bolsinha um dia, se Deus quiser. Em nota, a Prefeitura de Patos de Minas afirma que a confirmação do transporte, de fato, só ocorre na data anterior aos agendamentos como protocolo padrão. Diz ainda que o garoto já viajou diversas outras vezes juntamente com a mãe e todas as vezes funcionou dessa forma. A Prefeitura admite que a demanda é muito superior à oferta de veículos, mas que tem buscado melhorar e expandir o serviço, meu caro Iboventura. Essa melhora deve estar em projeto, né? Nós temos um projeto para melhorar. Agora é o seguinte, se esse é o procedimento padrão, não tem que falar mais nada, né? Você vai falar o quê? É o procedimento padrão. Está errado o procedimento padrão. Como é que você vai fazer uma programação para uma família que tem que levar uma criança, que tem uma consulta marcada numa cidade como Belo Horizonte? Você vai levar essa pessoa e só vai falar 10 horas, 12 horas antes da partida? Como é que se pensa que se programa uma viagem dessa? Qualquer pessoa que vai fazer uma viagem dessa, para fazer um tratamento, para fazer uma consulta, tem que se programar. Não tem como fazer. E tem outra coisa, se ela perder essa consulta, lá vai ser um Deus nos acuda para conseguir remarcar essa consulta. E aí o poder público, a Secretaria Municipal de Saúde, que não deu um passo para marcar essa consulta, para fazer acontecer esse tratamento fora do domicílio, na hora de dar uma ajuda para quem conseguiu esse tratamento, para quem conseguiu essa vaga lá em Belo Horizonte, não faz a sua parte, pelo menos a sua parte administrativa, que é de fazer esse transporte para levar essa criança para Belo Horizonte. É muito triste essa situação. E outra coisa, procedimento padrão, está errado, revejam isso. Respeitem o ser humano, revejam essa situação. Uma família que precisa de um tratamento fora, com uma pessoa precisando de um tratamento fora de domicílio, você vai pegar uma pessoa dessa, sem estrutura, sem dinheiro, e mandar para Belo Horizonte, no Afogadilho, para fazer esse tratamento dessa criança, sem saber o que vai acontecer. E outra coisa, não tem nenhuma programação para que a Secretaria Municipal de Saúde dê sustentação para essa pessoa que vai fazer esse tratamento fora do domicílio. E ainda mesmo assim, fala, não, eu só divulgo na quinta-feira, depois do meio-dia, porque a prefeitura só abre depois do meio-dia. Isso é desumano. Sabe, isso a palavra certa é isso mesmo, é desumano. Isso é uma falta de respeito com o ser humano, seja lá ele quem for, de que cor for, de que tamanho for, de que idade for. Preciso ter respeito. Respeito com o ser humano. Tratar bem as pessoas, no mínimo, tratar bem as pessoas.
conseguiu esse tratamento lá em Belo Horizonte para o garoto, e eu tenho certeza absoluta que vai conseguir o transporte, mas a custa, sabe, de muito desgaste, a custa de muita discussão. Para que isso? Por que isso não pode ser diferente? Por que as pessoas não podem ser tratadas de maneira diferente, com um pouquinho mais de respeito? Até porque os protocolos precisam ser humanizados, né, Gui? Então... Sim, claro. Senão não existe motivo para ter esse relacionamento. Quer dizer, o poder público vai dar... Não, eu vou te dar o transporte para o TFD, lá em Belo Horizonte. Mas tem que ser sob a minha condição... E a minha condição é cruel, o meu padrão, o meu tratamento padrão é cruel com as pessoas. Porque você programa uma viagem para Belo Horizonte, não é nem da noite para o dia, é da tarde para a noite, porque ela tem que sair daqui 10 horas da noite. Vai ficar sabendo se vai ter somente... E ela vai ficar sabendo 8 horas antes, que é lá pela 1 a 2 horas da tarde. Sabe? Isso é um negócio assim... Não dá para entender. E eu não estou... não é uma crítica feita pelo que, sabe, para denigrir o Serviço Público de Saúde ou a Secretaria Municipal de Saúde. É para consertar esse tipo de coisa. Porque várias pessoas reclamam, e quando você depara com uma verdade dessa aí, e confirmada na nota da imprensa, de resposta da Prefeitura... sabe, afirmando que é assim mesmo, aí é doído, né? Muito bem, vamos parar rapidamente aqui a nossa análise. Em instantes aqui no News, mina d'água aparece em buraco aberto pela Copasa e a companhia justifica demora para reparo na via que fica no centro de Patos de Minas. Mãe denuncia exclusão de filho autista em CEMEI de Patos de Minas. O prefeito de Patos de Minas avança para romper o contrato com a Copasa, anunciado em dezembro do ano passado. O chefe do executivo disse que já iniciou o processo e a companhia garante que tem cumprido o que foi acordado junto ao município. A empresa iniciou a operação no município em 1973, trabalhando com o abastecimento, e em 2009 assumiu o esgotamento sanitário. A renovação do contrato com a Copasa foi feita em 2008 e estará vigente até o ano de 2038. Nos últimos anos, a companhia se comprometeu a sanar os problemas com relação ao tratamento de esgoto na cidade. A Copasa disse que coleta e trata 91% do esgoto produzido na cidade de Patos de Minas. Obras estão em andamento desde setembro de 2020, com a finalidade de coletar e tratar os outros 9%. Disse ainda que o índice supera as metas de universalização dos serviços trazidas pelo novo marco legal do saneamento, que determina que 90% dos brasileiros tenham acesso ao serviço de coleta e tratamento de esgoto no país até 2033. Falcão desmente a empresa e cita vários problemas causados pela falha no tratamento que ficaram evidentes durante as enchentes deste ano. Além disso, o chefe do executivo não concorda com o contrato que foi renovado em 2008. Um contrato de 30 anos, sem licitação, sem o mecanismo de dispensa de licitação. Então, a população não está satisfeita com isso. Eu estou aqui para representar a população, não para defender a Copasa e nem para ficar sentado assistindo uma situação que revolta tantas pessoas, dentre elas eu mesmo. Quantas vezes a gente está no meio de inúmeros problemas na cidade com pavimentação, com buracos, e a Copasa vai lá, por exemplo, e ainda traz mais situações para nós de buracos. Faz uma recomposição asfáltica que não fica a contento, e aquilo vira um buraco e passa a ser responsabilidade do município. Então está criando mais problemas. Quem é que não se revolta com a estação de tratamento de esgoto lá do bairro Quebec, com aquele odor insuportável, com aquela situação que todos sabem que não tem 90 e tantos % do esgoto coletado em Patos, ele não é tratado. A gente sabe muito bem disso. Durante as enchentes agora isso ficou muito claro, com várias elevatórias inclusive ficando debaixo d'água. Falcão deixou claro que já entrou na justiça para romper o contrato com a companhia de abastecimento e disse que aguarda os trâmites jurídicos. Iniciamos o processo visando a ruptura do contrato. Mais uma vez eu vou dizer que não decide sozinho o prefeito toda a situação. Eu decido pela ruptura e assino. Ok.
mas a empresa vai questionar isso na justiça. Ela vai recorrer, ela vai dizer que tem contrato até 2038, ela vai dizer que vários investimentos foram feitos e nós vamos brigar, né, no bom sentido, vamos brigar pelo interesse da população. E eu vou estar sempre informando a vocês da imprensa e sempre informando a população. Eu não quero iludir a população, dizer que é simples, que é só querer e vai romper, senão esse problema já teria sido resolvido, né? Um contrato de 2008, que é motivo de polêmica desde então. A companhia disse em nota ao jornalismo da NTV que está fornecendo toda a documentação solicitada pelo poder concedente e permanece à disposição da administração municipal para quaisquer esclarecimentos. Disse ainda que a sede de Patos de Minas já conta com a universalização dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, conforme a lei número 14.026, de 15 de julho de 2020, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico. Além disso, estão em andamento as obras para ampliação dos sistemas de abastecimento e esgotamento de Patos de Minas, bem como a intervenção para a expansão do sistema de esgotamento sanitário nos distritos de Areado, Bom Sucesso, Major Porto, Pilar, Pindaíbas e Santana de Patos. Em 49 anos, mais de 390 milhões foram investidos, sendo 217 milhões somente em esgoto. Por fim, a empresa deixou claro que foi contratada por meio regular, procedimento de dispensa de licitação, conforme autorizado pela Lei número 8.666/93, artigo 24, inciso 8, e aceito pelo Poder Judiciário, conforme reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, o TJMG. A Copasa esclarece ainda que o Ministério Público determinou o arquivamento do inquérito civil público em razão da demonstração do adimplento contratual pela empresa. Falcão segue incisivo na decisão do rompimento e diz que pretende contratar uma nova empresa para gerir o saneamento e abastecimento da cidade. A gente quer acabar com essa polêmica. Nós queremos, sim, mudar a empresa que faz o atendimento aqui em Patos de Minas, trazer um atendimento de qualidade, um valor mais justo, um esgoto efetivamente tratado, um meio ambiente mais bem cuidado. Então, esse é o nosso objetivo. Mas a Copasa continua afirmando que está cumprindo o contrato. Isso é uma pendenga que vai ficar na justiça por quanto tempo, eu não sei. Eu só entendo o seguinte, que é preciso, e eu não tenho visto isso acontecer, pelo menos não se tem notícia disso, e nós tivemos essa discussão também da época da CPI da Copasa na Câmara Municipal de Patos de Minas, nós não temos laudos técnicos, nós não temos provas técnicas. Existe aí uma versão da população, de órgãos ambientais, de que a Copasa não trata o esgoto e que o percentual é muito pequeno. A Copasa diz que trata 91% do esgoto. Quem é que vai bater o martelo e vai dar um laudo técnico confirmando isso aí? Se ficar só no blá blá blá, isso não adianta nada. A CPI não pôde contratar essa equipe ou essa empresa para laudar essa situação do tratamento do esgoto em Patos de Minas por falta de tempo. Tinha que fechar a CPI, tinha prazo para isso e queria fechar ainda dentro do ano passado, né? E aí teve o problema da licitação, do tempo para licitar uma empresa para fazer esse laudo técnico em relação à Copasa. A prefeitura não tem esse problema de tempo. Ela precisa fazer uma denúncia recheada de laudos técnicos para não existir discussão lá na frente. Porque senão vamos chegar em 2038, que é quando vence o contrato da Copasa, com essa pendenga na justiça. Infindável, né? Vai para a vida inteira. Olha, atenção para o golpe, hein? Mensagens têm sido enviadas a moradores de Patos de Minas como se estivessem assinadas por gestores da Santa Casa de Misericórdia. Os criminosos exigem o pagamento de consultas, exames e até internação de pacientes.
Até agora, a Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas já recebeu 4 pessoas com as mesmas reclamações, dizendo que haveria alguém se passando pela instituição pedindo por dinheiro. Eu vou conversar agora com a Aline Borges, ela é assessora de comunicação da Santa Casa de Misericórdia, e vocês receberam essas denúncias dizendo que as pessoas estavam cobrando dinheiro, como elas estavam falando. Isso mesmo, Rafael. A gente recebeu alguns prints, né, pelo Instagram e pelo WhatsApp de alguns funcionários aqui, nos alertando que alguém estaria se passando pela instituição fazendo essa cobrança indébita, né, porque a Santa Casa é uma entidade 100% SUS. Isso significa que a gente não faz nenhuma cobrança ao paciente em nenhum momento dentro da instituição, nem no momento do atendimento e nem posterior. Então a gente, diante dos fatos, né, a gente orientou as famílias que então fizessem o boletim de ocorrência, porque por parte da instituição ficaria essa questão do alerta à população, para não cair, porque isso é um golpe. Hoje os nossos serviços são 100% SUS, o que não, novamente, a gente não faz nenhuma cobrança ao paciente. E aí os golpistas, eles falavam o quê? Que tinha um exame para pagar, uma consulta, uma internação? Isso, dos relatos, né, que nós recebemos, houve de exames que a paciente colocava o nome completo de um terceiro, falando que deixou aquele telefone, que é o contato da família, que precisava pagar com urgência, porque senão iria levar para o departamento jurídico, que causaria grandes transtornos no CPF do cidadão. Então as pessoas, às vezes, vendo isso, as pessoas vão lá e pagam para não ter problema, né? Mas isso não procede, não é uma cobrança, a Santa Casa não faz esse tipo de cobrança, não faz ligação para ninguém. Por exemplo, a gente tem um evento que vai acontecer agora dia 7 de maio. Nós não temos um call center que vai ligar para você oferecendo esse ingresso. Então a pessoa tem que ficar bastante atenta a isso. Neste caso, a gente recebe a ligação da pessoa e aí a instituição entrega o convite. Mas não temos nenhum serviço de call center para divulgar o nome da instituição ou para fazer qualquer cobrança. A demora para tapar um buraco aberto pela Copasa no centro da cidade tem provocado reclamações. Mas a companhia está se defendendo e afirma não se tratar de um problema provocado por vazamento na rede de água ou de esgoto. Quem transita pela rua Farnese Maciel, na região central de Patos de Minas, neste trecho que fica quase na esquina com a rua Cônego Getúlio, tem se deparado desde o fim de semana com um buraco aberto pela Copasa na lateral da via, ao lado da calçada. Nossa reportagem recebeu reclamações relacionadas à demora na conclusão do serviço e suposto desperdício de água. Por meio de nota, a Copasa informou ter recebido no último domingo um comunicado de vazamento de água e que enviou técnicos ao local quando foi realizada então a abertura da vala. No entanto, segundo a companhia, as equipes constataram que não se tratava de um vazamento, mas sim de uma mina d'água que se origina nas proximidades de um prédio e que, portanto, não é de responsabilidade da empresa. Ainda conforme a companhia, a água está sendo lançada de maneira indevida nas redes coletoras. Pois é, ainda de acordo com a Copasa, na segunda-feira a administração municipal foi acionada e que nesta quarta-feira representantes da prefeitura, juntamente com técnicos da Copasa, irão novamente até o local para tomar as medidas cabíveis. O que os reclamantes falam é justamente dessa demora e também dessa água que está escorrendo ali pela região central, um aspecto ruim, né? E esse prolongado prazo para poder resolver o problema. Pois é. E aí é o seguinte, não é problema da Copasa, porque é um problema de uma mina. É problema de quem? Do município? Vai chamar? Claro. Aliás, todos os problemas da Copasa, entendam isso, todos os problemas da Copasa são problemas da prefeitura. A Copasa é uma concessionária que trabalha para o município. Tem uma concessão do município, deve explicações e deve argumentos ao município. O município deve esses argumentos para a população. O relacionamento é esse. Nós delegamos à prefeitura o trabalho. A prefeitura subdelega esse trabalho para uma concessionária. Então quem tem que administrar isso é a prefeitura. Mas enfim, quem é que nós vamos chamar para arrumar o problema da mina d'água aqui no centro da cidade? Na Farnese Maciel. Quem? De repente, procura o padre. Vai resolver, né?
O Gui, agora um assunto também muito sério. Uma mãe fez uma denúncia sobre o tratamento dispensado ao filho de 3 anos que tem autismo e está em uma CMEI de Patos de Minas, né? Na foto publicada, o garoto não está na roda junto com os outros colegas. Ele lancha sozinho em outro local. Em publicação feita na internet, a mãe do menino disse que só conseguiu a vaga para o filho depois de apoio da Associação Esperança Azul, mas que não há professor apoio. O prefeito de Patos de Minas respondeu aí nessa publicação e disse que triplicou o número de professores apoio contratados e que não faltam esforço e vontade e que, além disso, aumentou a demanda. A mãe critica e diz que a prefeitura já tinha conhecimento desta demanda porque o cadastramento foi realizado em setembro e outubro do ano passado, Gui. Pois é, como é que é ingrato esse relacionamento de consumidor e fornecedor que nós temos com os órgãos públicos, com os órgãos administrativos nesse país, né? O poder público ele pode chegar para você e falar, olha, eu estou envidando todos os esforços, eu estou tentando arrumar, e você não pode falar para ele, olha, eu estou tentando ganhar dinheiro para pagar os meus impostos. Eu não estou conseguindo pagar os meus impostos. Eu não dei conta de pagar o IPTU, não dou conta de pagar a taxa de limpeza, não consigo pagar o ICMS. Não tem perdão. Não tem explicação. É um negócio assim leonino esse relacionamento, porque o poder público pode tudo, você não pode nada. Você que delega esse poder e você não tem direito nem de cobrar do poder público. Ah, porque a criança está lá na escola, está lá jogada, mas, sabe, nós tentamos contratar o professor apoio, e isso é por força de determinação da Justiça. A Justiça é que fez andar essa questão na Prefeitura em Patos de Minas. E aí, sabe, faz a coisa pelas metades e o povo tem que engolir essa situação. Lamentável. Ainda mais falando de uma criança que tem um espectro autista, né? Sim. Falando de um assunto muito, mas muito sério. E precisa se ter uma atenção totalmente especial para isso e esforços todos para resolver isso. Esses professores de apoio possam ser contratados aí. Análise terminando. Obrigado, Gui. Amanhã, a NTV News de volta. Você volta meio-dia com o programa recheado aí de muita informação, né? Obrigado. Boa noite, Daí. Boa noite ao nosso telespectador. Boa noite. Obrigado pela companhia. Até amanhã.